Em 2009, as exportações entre Brasil e Venezuela somaram mais de 3 bilhões de dólares, com participação de 2,4% no total exportado. Sobre as perspectivas para o futuro, vamos conversar com José Francisco Fonseca Marcondes, presidente da Câmara de Comércio Brasil-Venezuela. Marcondes, qual a estimativa para o comércio entre os dois países para 2010 e para os próximos anos? O ano passado, o comércio entre os dois países teve uma pequena queda em relação ao ano anterior, proporcional à queda do comércio do Brasil com todos os outros países do mundo, resultado da crise mundial. Nós acreditamos que no ano de 2010 nós retornemos aos patamares de 2008, de aproximadamente 5 bilhões de dólares de comércio bilateral, ainda com um superávit grande em relação ao Brasil, proporcional ao Brasil. Quais são os produtos mais negociados entre os dois países? Olha, já há 2 anos os produtos brasileiros mais exportados para a Venezuela são alimentos, produtos básicos, alimentos do grupo carne, principalmente frango, carne congelada, bovinos, e o que é comprado da Venezuela principalmente são produtos de energia, derivados de energia, petroquímicos ou não. Então, nafta, carvão, óleo combustível, alguns produtos dessa linha. A expectativa quanto à entrada da Venezuela no Mercosul é grande? Bom, isso foi uma batalha muito grande, nós passamos 2 anos fazendo uma pressão forte para que isso acontecesse, porque acreditamos que é um resultado, trará resultado muito importante para os dois países. Estamos ansiosamente aguardando a aprovação do Paraguai, que é o único do Senado do Paraguai, que é o único país que falta aprovar o protocolo, o que acreditamos possa acontecer logo no início do segundo semestre do ano, e as expectativas é que a relação entre os dois países, entre Brasil e Venezuela, nos próximos 5 anos possa ser duplicada. Recentemente, o Brasil firmou um acordo com a Venezuela para ajudar a desenvolver a faixa do Orinoco. De que forma isso pode ajudar o comércio entre os dois países? Eu acho que, em primeiro lugar, é importante a questão estratégica de geração de energia no continente como um todo. Então, a Petrobras, pela importância como empresa que tem hoje no mundo, e a Petróleo de Venezuela também, o fato de trazer mais geração de energia, mais produção de petróleo para a América do Sul já é por si só extremamente importante. Por outro lado, especificamente, o petróleo da região de Carabobo deve ser matéria-prima utilizada na refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. O que é muito importante porque é um instrumento de integração definitiva entre os dois países. Então, nós acreditamos que essa relação tende a melhorar e que o petróleo e a energia, de uma forma geral, é muito importante. Em que estágio estão as obras de infraestrutura no território venezuelano comandado por empresas brasileiras, como a expansão do metrô de Caracas? Olha, a Venezuela é hoje, na América do Sul, o país que mais obras de infraestrutura, considerada a sua dimensão, evidentemente, tem em andamento. E as empresas brasileiras, todas as principais construtoras do Brasil, têm uma participação muito ativa nessa relação. As obras estão em evolução, há novas obras sendo contratadas. Nós estimamos cerca de 20 bilhões de dólares de obras em execução e em carteira na Venezuela, e vão muito bem, caminham muito bem. A obra do metrô é um exemplo de em que parte dela já foi inaugurada, se continua numa outra parte. Há uma obra muito grande de irrigação, há obras de desfavelização. Então, há muitas obras em andamento, há uma construção de hidrelétrica e assim sucessivamente. É um mercado muito importante para as empresas construtoras brasileiras e para a exportação de serviços brasileiros. As relações diplomáticas entre os dois países intensificaram-se desde o início do governo Lula. Esse bom momento deve continuar? Eu acredito que isso é definitivo. A relação, a proximidade entre os dois países é absolutamente definitiva, independe de governos, independe de lideranças, é uma relação cada vez mais próspera, uma relação crescente, em que a complementariedade é evidente e, como eu acabo de dizer, é uma relação que é fundamental para a integração do continente. Então, eu acredito na seriedade dos novos líderes eleitos no Brasil, seja quem for o líder, que vai permitir que essa relação continue. Para nós, empresários, é uma relação definitiva que não tem qualquer possibilidade de voltar atrás. Qual a avaliação que o senhor faz do novo embaixador venezuelano, Sánchez Arbeláez, que foi nomeado recentemente? A transição diplomática de embaixadores é um movimento normal, da mesma forma que eu acabo de falar da liderança da transição de presidentes, né? A Venezuela acaba de alterar substituir o embaixador no Brasil, em que assumiu o embaixador Maximilian Sánchez Arbeláez, e o Brasil acaba de trocar o embaixador também na Venezuela, vai assumir o embaixador José Antônio Marcondes.
Então, não há qualquer problema, isso é um procedimento natural. As transições e as mudanças de embaixadores normalmente servem para evoluir o comércio, para reciclar o comércio, e nós estamos muito felizes em poder contribuir com as gestões diplomáticas dos dois países.